Fala aí, Plástico Lover, firmeza total? Que Marcelo Adosco, é um prazer estar falando com você. Bora solucionar problemas da transformação do plástico? Esse é o nosso objetivo aqui, que você entenda quais são os conceitos por trás do nome dos parâmetros de processo. E nesse sentido, a gente colocou uma pequena enquete no Instagram, que algumas pessoas responderam, outras pessoas passaram batido, enfim, eu quero que você responda, eu quero saber como que eu posso te ajudar. Aquele texto do assunto de hoje é descompressão. Descompressão é um movimento que diminui a pressão interna do cilindro de plastificação, e ela pode ser dianteira ou traseira. Fala a verdade, você sabe disso daí? E hoje eu vou contar para você como que ela funciona, quando é que deve ser usada, quando se utiliza. Isso é bem importante de saber, sabia? Se você sabe qual é o conceito por trás do nome do parâmetro de processo que nós estamos estudando, velho, você vai solucionar problemas na transformação de plástico, tenho certeza disso daí. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar um toque sensacional a respeito do uso da descompressão. Cara, resolvi um problema que parecia ser cabeludo e, na verdade, o conceito trouxe a solução para mim e isso foi fantástico. Então fica comigo até o final e daqui a pouco a gente dá uma ideia sobre isso aí. Bom, o que diz o texto lá? Espaço que a rosca recua sem girar. Ela recua sem girar. Dessa maneira, ela evita o vazamento de material plástico pelo bico. Então, ocorreu a dosagem, então um pequeno recuozinho. E também, nesse movimento, acaba por eliminar possíveis gases gerados na dosagem. Eles vão sair lá pelo funil de alimentação. E como é que funciona a descompressão traseira, a descompressão dianteira? Então, vamos lá pensar aqui no nosso exemplozinho. Vou pegar a caneta vermelha aqui para favorecer o fluxo. É o seguinte, ó. Então, vamos pensar que aconteceu já o processo de injeção. O material já, o cilindro de plastificação aqui, ó. Vou tirar essa seta para cá. Já terminou o processo de injeção. Aí, ó, terminou o processo de injeção. Nesse caso aqui é o contrário. Então, processo de injeção finalizado. O que acontece? O anel de bloqueio está para lá atrás, evitando que o material retorne, né? Está presinho aqui, foi avançado. No momento mesmo em que acontecer o movimento de dosagem, a gente não pode perder de vista que o material nessa região aqui, ó, ele ainda está, o material nessa região aqui ainda está pressurizado. E pode acontecer um vazamento mínimo. Há muitos materiais em que isso não ocorre. Materiais, sobretudo, aqueles de alta grau de salinidade e que tem um range de temperatura estreito, como o nylon, por exemplo, o nylon 66, né? Ele endurece rápido, né? Qualquer perda de temperatura, ele já cristaliza e veda aquela passagem ali que só vai ser vencida no próximo processo de injeção. Mas alguns materiais não, como o polietileno linear, por exemplo, que permanece fluido por muito mais tempo por ser altamente amorfo. Qual que é o lance? Então, um instante antes de iniciar o processo de dosagem, você, né, faz um pequeno recuo e elimina essa pressão aqui, ó. Você ligou qual que é o lance? Deixa eu redesenhar aqui, ó, agora vazio. Tem um videozinho que eu vou fazer rolar aí, e ele mostra exatamente a função da descompressão dianteira. Então, terminou o processo de injeção, existe, né, até por conta do colchão, né, um material em excesso que fica no final aqui do processo de... O ideal é que no processo de injeção você não introduza todo o material do cilindro de plastificação para dentro da cavidade. É necessário que fique um excedente do lado de fora, dentro ainda do cilindro de plastificação, que deve ser usado como um colchão. Esse colchão, durante o movimento de recalque, vai garantir que o material não recue para dentro do cilindro novamente e vai até compensar alguma contração que possa vir a acontecer com o produto lá dentro da cavidade do molde. Porém, nessa região aqui, então, vai ter um residual de pressão. E quando você acionar a descompressão dianteira, essa pressão vai diminuir internamente. E tem um outro movimento que vai acontecer. No momento que a rosca for um pouquinho para trás, no momento aqui que a rosca for um pouquinho para trás, esse anel de bloqueio ele vai permanecer estático, possibilitando a equalização das pressões para cá e para cá. Olha que interessante. E depois ele fecha a válvula e aí inicia o processo de dosagem.
Essa é a descompressão dianteira. E aí acontece o movimento de dosagem, né? Acontece a descompressão dianteira, acontece a dosagem, a rosca vai retornar, o material vai avançar, o anel de bloqueio vai vedar a passagem aqui do material, vai permitir que ele passe para frente. E aí, o que acontece nessa hora, né? Vai existir uma pressão nessa região e que pode provocar o vazamento aqui pelo acoplamento do bico. E aí, como que você faz para aliviar essa tensão? Você retorna a rosca um pouquinho para trás. Quanto para trás? Cara, 1, 2, 3% do valor total do custo de dosagem, não mais do que isso, tá certo? E aí você vai eliminar. Você vai eliminar o material nessa região. Esse espaço permite com que a pressão interna na região pós-dosagem seja diminuída. E essa pressão diminuída possibilita duas coisas. Olha só, quando a rosca faz esse movimento linear de recuo após a dosagem, o anel de bloqueio, né, tá aqui, fica bonitão, permanece preso, né? Quando iniciar a dosagem, ele vai vedar e vai ocorrer a injeção do material. E aí, no final, nova descompressão dianteira, nova dosagem, nova descompressão traseira. E para que serve a descompressão traseira e a descompressão dianteira, então? Descompressão dianteira serve para aliviar a tensão do material na frente do cilindro de plastificação após o término do recalque, antes um pouco da dosagem. E isso favorece com que ocorra o alívio também sobre a pressão sobre o anel de bloqueio, né? Porque no momento que essa rosca dá esse movimento para trás, o anel de bloqueio alivia a passagem de material, equalizando a pressão dentro do cilindro de plastificação, o que vai favorecer a dosagem sem que ocorra vazamento pelo bico. E na descompressão traseira, ele vai aliviar a tensão do material que foi dosado, né? Ao final da dosagem, sempre ocorre uma pressão, sobretudo, como eu falei no outro nosso encontro, né? Se a contrapressão for mais elevada. Quanto maior a pressão de contrapressão, quanto maior a restrição de retorno da rosca, maior a pressão do material aqui na ponta, na área de dosagem, na hora do volume de dosagem. Então, a descompressão traseira vai servir para reduzir essa pressão existente no material, o que vai evitar vazamentos, por exemplo, entre o tempo de final de dosagem e abertura do molde e próximo ciclo de injeção. A descompressão tem um favorecimento de que também acaba por eliminar gases oriundos da dosagem, né? No final da dosagem, quando ela é puxada para casa, os gases acabam sendo liberados ali pelo fundo de alimentação, e isso acontece efetivamente, tá bom? Espero ter explicado aí o que significa descompressão traseira, como utilizar. E aí eu vou falar a história que eu contei. Eu trabalhava numa empresa, aí o cara me chamou lá, Marcelo, dá uma olhada aqui, ó, tem um problema, o que foi que aconteceu? Falei, dá uma olhada aqui, ó. Cara, o cilindro todo de plastificação, desde aqui, ó, estava recoberto com material plástico. Falei, bicho, como é que isso acontece? Ele falou, então, dá uma olhada aqui, ó, não tem descompressão traseira. Então, toda vez que injetava, ficava um pouco de material, o bico recuava, um pouco daquele material que era polietileno linear, vazava pelo bico, um pouquinho só. No próximo encosto, o bico já não encostava ipsis líquides na máquina, né? Não encostava efetivamente, como está marcando aqui no nosso desenho. Ele ficava um pouco mais afastado por conta até do material que estava lá. E a cada novo ciclo, a quantidade de material aumentava e vazava um pouco mais. A máquina tem uma compensação. Nós trabalhamos com um colchão, né? Que é um excedente de material por recalque. Então, até que a gente conseguisse perceber que o vazamento estava influenciando no preenchimento das cavidades, cara, muito material já havia vazado, muito material já tinha invadido o cilindro de plastificação, já tinha formado o que nós chamamos de jacaré. Qual foi a solução para isso daí? Cara, treinamento para os operadores, ensinar eles que tem que fazer a descompressão dianteira, que tem que fazer a descompressão traseira, e por que tem que fazer? Por que tem que fazer? Para aliviar a pressão aqui na frente, aliviando a pressão, diminui o possibilidade de vazamento, e você vai ter muito menos dor de cabeça no seu processo. Firmeza total? Espero ter resolvido esse problema aí para você. Nós estamos aqui para solucionar problemas na transformação do plástico. Isso a gente não perde de vista e é um prazer ficar aqui. Se tiver dúvida, me procure marcelo.orozco@c3p2.com.br ou me procure nas redes sociais aí, no Insta, no Face. Cara, me manda uma mensagem, me manda um e-mail que eu vou responder com o maior prazer. Eu vou buscar de todas as maneiras de elucidar a sua dúvida para fazer com que você possa solucionar problemas na transformação do plástico. Um grande abraço do Orozco, prazer ficar com vocês.